E eu fico aqui agora, conjecturando aqui com as minhas ideias, pensando como essa família lidou com esse problema. Talvez Marta e Maria ali refletindo, poxa, eu tive tanto tempo aqui para dizer para o meu irmão o quanto eu o amava. Muito tempo para dedicar a ele atenção, carinho, e agora ele se foi. E quanta coisa eu deixei de fazer ao lado daquele que eu amava. Por outro lado, também eu fico pensando na vida de Lázaro, aquele que se foi. Quanta coisa Lázaro poderia ter feito antes de chegar o dia derradeiro de sua morte. Mas é possível que eles não pensavam nisso antes, até que a dor e o sofrimento veio. Existem lições na Bíblia que servem para nós, e isso é uma realidade, principalmente para o tempo que estamos inseridos. Esse curto espaço de tempo, onde não há mais tempo. E não há mais tempo porque estamos inseridos em uma cultura de correria. Uma cultura onde as prioridades estão invertidas. Onde eu e você muitas vezes buscamos dinheiro, buscamos diploma, buscamos bens materiais e deixamos de lado aquilo que é mais importante. Focamos nas coisas e não nas pessoas. E quando nos damos conta, os cabelos se vão, aquilo que estava em pé começa a cair. Não é mesmo? As mulheres que me digam. Tudo cai, irmãos, não tem jeito. Meus cabelos caem, algumas rugas estão aparecendo. E aí quando chegarmos lá no final da vida, ou de maneira repentina, como na vida de Lázaro, talvez com 33 anos, como eu estou, eu não sei o dia de amanhã, pode ficar aquele sentimento de que eu perdi tempo e desperdicei focando em coisas e não em pessoas. O sábio Salomão, ele escreve um pouco acerca desse momento. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Eclesiastes capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo agora em Eclesiastes. E veja que palavras sábias. É por isso que esse homem foi o ser humano mais inteligente que houve nesse planeta. Eclesiastes 7, versículo 4, diz assim. Encontraram? Eclesiastes 7, verso 4. E diz assim: o coração dos sábios está na casa do que, igreja? Mas o dos insensatos na casa da? Veja que texto. Sabe, foram muitos os velórios que eu fui ministrar enquanto pastor no Maranhão, no Pará. O meu ministério começou como um funeral. Todo pastor sonha começar batizando. Eu comecei enterrando. E eu usei esse texto em muitos deles. E é uma realidade. Enquanto estamos aí desfrutando de alegria, de paz, de prosperidade, nós não focamos no mais importante. E Salomão sabia disso e por isso ele escreveu que o coração do sábio, veja, não é do inteligente. Porque inteligência e sabedoria é diferente. O coração do sábio. O sábio não tem diploma muitas vezes. O sábio não tem dinheiro, mas ele tem sabedoria. E o coração do sábio está na casa do luto. E por que na casa do luto? Porque é ali, na iminência da perda, no sofrimento, na dor, que ele reflete na sua existência. Agora o insensato, a Bíblia diz, está na casa da alegria. E nós que estamos aqui inseridos nesse espaço-tempo, que se chama presente, pouco refletimos do momento da dor, do luto, focamos mais na alegria. E aqui fica o meu temor, minha preocupação. Porque diante de tantas alegrias que o mundo nos oferece, de tantas luzes que brilham, que iluminam a nossa vida, nós desfocamos do mais importante e priorizamos as coisas passageiras. E quando esse tempo se for, pode ser que fique no seu íntimo aquele senso de tempo desperdiçado, focando em coisas e não em pessoas. Eu fico pensando na vida de Marta e Maria, agora que perderam seu irmão, refletindo quantas coisas poderiam ter passado juntas com seu irmão, mas agora o tempo se foi. Passou.
Se eu fosse dar um título aqui para essa mensagem, eu usaria aqui o título da música dos Titãs. Vocês lembram daquela música? Epitáfio? Não lembram? Vou cantar um trecho aqui. Devia ter amado mais. Lembra disso? Até escrevi aqui. Olha o sermão do pastor, né? Tá pobre, né? Peguei um papel aqui para rascunhar. E escrevi aqui um trechinho da música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Olha aí. Nós não focamos em coisas importantes muitas vezes, mas nas passageiras. Dedicamos muito tempo na frente da televisão, muito tempo na frente do Facebook. Olha, nunca na história desse mundo as pessoas tiveram tantas amizades, mas se sentiram tão solitárias como hoje. Eu mesmo no Facebook, eu não tenho muitos amigos no Facebook, eu tenho acho que uns 300. Mas sabe quantos deles andam comigo lado a lado, dia a dia? Nenhum. Nenhum. São amigos, irmãos, dos distritos que eu passei. Alguns são daqui. Por exemplo, Douglas, eu tenho lá no Pimentel. Mas ando com vocês dia a dia? Isso é amizade? Percebe? Nunca estivemos com tantos amigos, nos sentimos tão solitários. Não existe calor humano. Sabe qual é o problema? O problema é que o tempo passa. Para alguns, um pouco mais demorado. A média do ser humano brasileiro é 75 anos. Para outros, mais rápido. E você não sabe o dia de amanhã. E a questão é, quando esse tempo for, o que ficará? Será que aqueles que te cercam sentirão saudade de ti? Porque enquanto em vida você dedicou tempo, atenção, não para coisas, mas para pessoas. Existe um rei de Israel. E hoje cedo eu estava ali refletindo, pensei, lembrei, anotei, que a Bíblia descreve a vida dele e coloca um versículo lá intrigante. E quero que vocês leiam comigo na Bíblia. Lá no Antigo Testamento ainda, em 2 Crônicas. Abra lá comigo. 2 Crônicas. Nós vamos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Capítulo... Tomou aquele que quiser tirar fogo. Espera aí, irmãos. Tá de cabeça aqui. Eu estou em Reis, por isso que eu não estou achando. 2 Olha pro Crônicas. cara. Eu tô aí, filha. Capítulo 21 de 2 Crônicas. Versículo 20. Veja o que a Bíblia diz sobre o rei Jeorão. E diz assim na minha versão: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de que o que, igreja? Saudades. 8 anos, rapidinho. Saudades. Esse homem viveu uma curta vida. Curta. No tempo que esteve em vida, não dedicou tempo a pessoas, mas a coisas. O relato da vida do rei Jeorão diz que ele matou os seus irmãos por causa da coroa. Focou no status, no poder, na prosperidade. E teve um reinado curto, porque a mão de Deus pesou. E quando ele se foi, o autor do livro de Crônicas resolveu deixar bem claro que ele foi sem deixar saudade. E sabe, hoje você está aqui inserido no espaço-tempo que se chama presente, muitas vezes dedicando atenção a coisas e não a pessoas. E é possível que, se o relógio da sua vida parar agora, você se vá sem deixar saudades. É triste, hein? Já parou para pensar nisso? Claro que é triste demais. Deixa eu fugir um pouco aqui
do sermão. Mas você que tem filho, quero falar para os homens aqui, porque nós temos uma dificuldade tremenda para expressar os nossos sentimentos. Mas você que tem filho, eu tenho 2, um de 6 e um de 15. E sabe, para o pequeno é muito fácil eu dizer que amo ele. Mas quando eu olho para o meu filho mais velho, de 15 anos, com cara de homem, como eu luto para dizer que eu amo. Olha, eu luto para abraçar o meu filho e dar um beijo no rosto dele, porque já cria aquele bloqueio. Essa cultura machista impregnada na gente. Não é? E eu quero falar aqui para um pai que tem dedicado tempo demais ao trabalho, aos estudos, mas pouco dedicado atenção ao filho. Não tem dito a ele que o ama, não tem o abraçado. Para um casal de cônjuges que pouco se veem por causa da correria do dia a dia e não expressam seus sentimentos mais, deixaram lá atrás. Sabe, quando o tempo passar, é possível que o único sentimento que fique em nossa vida é esse senso de que não fizemos tudo o que podia termos feito por aqueles que amávamos. Meu pai está com 72 anos. Infelizmente ele fuma muito. Desde os 15 anos de idade meu pai fuma. E à medida que o tempo passa, eu já fico me perguntando como será quando chegar aquele dia, quando não mais o terei diante dos meus olhos. Por isso eu resolvi dentro de mim viver o pouco tempo que resta, e esse pouco tempo eu não sei quanto é. Mas comparado com a eternidade, ainda que você viva 90 anos, não é nada. E resolvi viver esse pouco tempo que resta para meu pai e para minha mãe, dedicando um pouco mais de atenção a eles. Amém. Mas aí você diz, bom, realmente seu pai pode ser que tenha pouco tempo, mas para o seu filho ainda tem muitos dias, não é? Pois é, quem sabe o dia de amanhã. Por isso eu resolvi também hoje dedicar mais atenção aos meus filhos, dizer o quanto eu os amo, passar mais tempo com eles. E por quê? Porque a vida é curta demais para eu focar apenas em coisas, não em pessoas. Sabe, eu levo uma frustração comigo que eu vou confessar para vocês aqui. A Bia conhece um pouco a minha história porque eu me batizei na igreja onde ela já era membro. E quando eu me batizei na igreja adventista, jovem ainda, com 20 anos, eu entrei e dediquei o máximo da minha atenção para as coisas de Deus. E quando eu entrei para a igreja, o meu filho mais velho tinha apenas 2 anos. E nos meus 4 primeiros anos de igreja, toda a minha atenção, toda a minha força foi dedicada para as coisas da igreja. E aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês. Você que tem dedicado tempo demais para as coisas de Deus, repense. Deus não precisa de todo esse tempo seu. Pastor, você está falando uma heresia. Não estou falando uma heresia. Porque eu já tenho um filho de 15 anos que não está mais na igreja, porque vê a igreja como uma rival dele. Uma rival. No momento que meu filho mais precisava, e você sabe disso, você que já leu alguns livros sabe que a formação do caráter de uma criança é até... Pois é. Quando eu entrei para a igreja, ele tinha 2. E os outros 4 anos de vida dele, meu foco estava na... O caráter dele formou-se com um pai distante, presente, mas ausente. Percebe? E aqui está a minha maior frustração. Batizei meu filho do Maranhão em 2012. E hoje ele vê a igreja como uma rival. Parte da minha decisão em deixar o ministério do Pará foi por conta do meu filho. Muitas igrejas passavam pouco tempo em casa e vendo meu filho saindo pelos vãos dos meus dedos. E eu quero falar aqui para um irmão da igreja que tem dedicado tempo demais para esse grupo de ministério de louvor. Eu não sei se alguns de vocês são casados, têm filhos, mas você dedica tempo demais a ensaios, a estar na igreja e pouco tempo com a família.
Deus não precisa disso. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Esse é o ponto. E com a família é a mesma coisa. Você passa mais tempo trabalhando, mais tempo estudando. Isso é fato, é inevitável na cultura que a gente vive hoje. Por isso, o pouco tempo que você está diante do seu filho, diante da sua esposa, do seu esposo, vive esse tempo intensamente com qualidade. Ainda que seja meia hora, mas vive intensamente. Porque uma hora o tempo vai passar. Seu relógio vai parar. E pode ser que o que fique no coração das pessoas que te cercavam é o mesmo sentimento que tiveram por Georão. Foi-se, sem deixar de si, saudade. E sabe, nós devemos passar nesse mundo tentando deixar marcas expressivas. Deixar marcas que possam ser visíveis aos olhos daqueles que nos cercam. O importante nessa vida não é partir e nem chegar. É como passar por ela. Porque como nós começamos a trajetória, o partir nós sabemos. Um dia você estava confortável dentro do ventre de sua mãe, envolto pelo líquido amniótico, sendo alimentado por uma sonda, sem a preocupação com o mundo exterior. Estava ali naquela posição fetal, não é? Parado ali, desfrutando de uma temperatura ambiente agradável, não passava frio, não passava calor. Até que o maior trauma de sua existência surgiu na sua vida foi quando você nasceu. E é um trauma porque você nem se lembra desse dia. Se fosse bom, você lembraria. Você lembra? É um trauma. E é um trauma tão grande que ainda hoje, quando você está doente de amor, você sofre por aquele não, por aquela rejeição, como é que você fica na cama? Todo encolhidinho, né? Naquela posição de quando você nasceu, desejando voltar para lá. Veja, o partir, todos nós sabemos como é. E o chegar também. A única certeza que nós temos é que o nosso fim será a morte, a sepultura. Então o importante não é partir e nem chegar, é como passar. Enquanto estiver nessa trajetória de vida que se chama tempo, que marcas você deixará? Que marcas? Sabe, houve pessoas que passaram por esse mundo que deixaram marcas expressivas e até hoje são lembradas pelos seus feitos. Temos aí Madre Teresa de Calcutá, alguns que vieram aqui na minha mente agora. Uma mulher extraordinária, católica. Uma mulher que dedicou a sua vida ao auxílio dos pobres. E que possivelmente estará no céu naquele grande dia, quando entrarmos lá. Marcou vidas, não coisas. Outra pessoa que vem aqui na minha mente agora. Eu estou usando pessoas aqui fora do nosso cotidiano para que você reflita e entenda que o mais importante são pessoas, não são coisas. Não? Por exemplo, Gandhi. Vocês lembram de Gandhi? Um homem de frases extraordinárias, né? E uma das mais conhecidas dele é aquela, né? Não me torno cristão por causa dos cristãos. Marcou vidas, não coisas. E sabe, nessa sua curta trajetória, o que é que você está marcando? Marcando a maçaneta do seu carro com suas digitais? Ninguém tem carro. Marcando o controle do videogame? Controle o seu tablet? Marcando ali o seu computador com as suas impressões? Ou está marcando vidas, eu uso corações, para pregar, então, com seu toque de carinho? marcando as pessoas. Fica aqui a reflexão. Graças a Deus. Fica aqui o apelo de Deus para nós focarmos naquilo que é o bem mais precioso pelo qual Ele derramou o sangue de seu Filho, que são pessoas. Numa cultura onde você é valorizado por aquilo que você tem, não por aquilo que você é, Deus nos chama a vivermos o inverso. Deus nos chama
para andarmos na contramão desse mundo. Amém, Senhor. É para pensar como hoje, nessa cultura, algumas pessoas até do nosso meio cristão, adventista, são mais valorizadas do que outras. E na maioria das vezes as pessoas, elas possuem alguns bens, são bem vistas pelos outros, não é? Enquanto você entra e sai da igreja e passa despercebido. Eu falo aqui talvez para um amigo, um visita que está entre nós, ou até mesmo para o irmão da igreja, que já está aqui há algum tempo e não tem sentido aquele calor humano que Deus espera de cada um de nós. Que tem entrado nessa igreja e tem saído sem ser lembrado. Porque vê aqui talvez pessoas que estão mais focadas em coisas, seguindo a ótica desse mundo, valorizando as pessoas não por que elas são, mas pelo que elas têm. Fica a reflexão. Diga as palavras para que você possa refletir e pensar. Percebe, igreja? Eu acho que nunca foi tão importante nós falarmos sobre esse tempo, sobre esse tema, melhor dizendo, do que esse tempo. Nós estamos hoje numa correria louca. Dia com 24 horas é pouco, é curto. Muito curto. E aí, diante dessa correria, a gente tem focado em coisas, em pessoas. Até que o momento do tempo vai passar e o sentimento de algo incompleto ficará. Por isso hoje, ao você sair dessa igreja, diga para a pessoa que está ao seu lado, para aquele filho, aquela filha, sua esposa, seu esposo, quanto essa pessoa é importante para você. Sabe, tire tempo no sábado, não para fazer trabalho missionário, mas tire tempo no sábado para sua família. Pastor, está pregando uma heresia, pastor. Pregue a Bíblia, meu irmão, com o seu testemunho. 6 dias na semana, no 7º dedique a sua família. É o único dia que você tem 24 horas para você e para Deus. Qual é o único dia da semana? Sábado. Que dia, irmãos? Sábado. Então sábado não é a gente ter trabalho missionário não, irmãos. Sábado é a gente dedicar a sua família. Trabalho missionário você faz na segunda, faz no domingo, faz na terça, faz na quarta. Todo dia, 6 dias trabalhando. Sábado? Deus. Não é dia de comissão da igreja. Repousar. Sábado é dia da família. Você, Deus e sua família. Você precisa. É você tirar um tempo para ir no Horto Florestal, no Parque de Ibirapuera, sentar com seu filho ali, ver a natureza. Ler algumas histórias bíblicas, refletir a natureza, lembrando a Deus, a existência dele. Passar um tempo com o seu filho que você durante a semana não tem. Esse é o dia. E eu digo isso por experiência própria. Como eu disse para vocês a priori, é a maior frustração. Dedicar tempo demais no início da minha vida cristã a Deus e pouco a sua família, a minha família. Será que Deus precisava de todo aquele tempo meu? Não. Elisa Maria. Deus não precisava, irmãos. E Ele não precisa. Não quero que também vocês distorçam minhas palavras e saiam dizendo por aí, olha, eu não preciso mais de trabalho missionário porque esse não é o ponto. O ponto é vocês entenderem que o mais importante nesse mundo são pessoas, e principalmente as que te cercam, as que estão mais próximas de você, que são seus familiares. Isso é o mais importante. É claro que, na ótica bíblica, Deus está o quê? Em primeiro lugar. Em segundo vem o quê? Família. Não, para alguns vem a igreja, mas é a família. Depois vem o quê? A igreja. Mas a gente está invertendo, né? Deus e família. Estamos invertendo. Sempre foi isso. E aí você diz, mas pastor, você falou uma heresia. Sábado na igreja de trabalho missionário? Leia primeiros escritos, Erwin White fala disso. É verdade. Sábado é tempo para você estar com Deus e com a sua família. Vir à igreja ao sábado pela manhã para adorá-lo, porque Ele é digno de adoração. Amém. E dedicar um tempo à sua família. Não é para dormir.
Alguns dormem, né, no sábado. Mais um friozinho. Não é dormir. E nem ver a família. Que aí ele não vê nem a família e nem adora a Deus. E aqui eu já falei para alguns que já estavam ali coçando a cabeça. Me pegou. Tirar um cochilo no sábado é pecado? Não. Depois do almoço eu dou uma esticada também nas canelas. E são grandes. Estico ali, meia hora. Às vezes passa até um pouquinho mais, 1 horinha. Mas eu almoço 12:30, 1 hora. Quando é 3 horas, aí é outra história. É verdade que alguns sábados são um pouco atípicos. Por exemplo, hoje. Hoje eu estou pregando para vocês de manhã. Às 3 horas eu estou com o seminário do Apocalipse na Casa Verde. E às 5 horas eu vou fazer um jantar na Santa Maria. Mas é um sábado atípico. Mas a regra não pode ser essa. Essa é a exceção. Então fica a reflexão, irmãos. Use o tempo que você tem focando no mais importante. E não em coisas, mas em pessoas. Amém, Senhor. Olha esse outro trecho aqui da música dos Titãs. Diz assim. Peguei só duas frases. Diz assim. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Olha aí. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Quanto tempo você não viu o sol se pôr? Quanto tempo você não tira ali um tempo para ver o sol baixar com a sua família? Quanto tempo? Que tempo já faz? Não é mesmo? Fica a reflexão para nós. Como estamos passando esse pouco tempo que temos? Porque a vida é curta demais, irmãos, para a gente se preocupar com o carro que nós vamos comprar, se preocupar com o sofá que nós vamos nos reclinar. A vida é curta demais, irmãos. É hora de você refletir e pensar nos seus valores, pensar no que é mais importante, quais são as prioridades para a sua vida. Infelizmente, para muitos que aqui estão, só vão refletir nisso quando estiverem no tempo do fim de suas existências. Sabe? Eu já fiz algumas unções. Geralmente a gente unge uma pessoa para que ela seja curada, não quando ela está no leito de morte. Mas eu já entrei em algumas UTIs para ungir pessoas que estavam ali nos finalmente. E muitas vezes os médicos estavam ali acompanhando, estavam ali cuidando de outras pessoas. E algumas pessoas ali que estavam conscientes, mas já estavam no limiar de sua existência, pegava ali na mão do médico, a enfermeira, e até mesmo na minha mão, e falava: olha, me ajuda a ter pelo menos mais 2 dias de vida. E nesses momentos eu nunca ouvi ela dizendo assim, porque eu não realizei o sonho de comprar minha Ferrari, eu não realizei o sonho de comprar aquela moto Kawasaki vermelha, 600 cilindradas, eu não realizei aquele sonho de tirar o diploma tão querido, de tirar a habilitação, sabe, de passar naquele estado. Eu não realizei esse sonho. Você não vê a pessoa falando isso. Pelo contrário, você vê a pessoa implorando por um pouco mais de tempo para passar com aqueles que ela ama. Porque no final de sua existência está apenas aquele sentimento de que realmente deixou algo por fazer, deixou algo completo. Você quer saber quando você passará a ter valor para as pessoas? Quando você dedicar atenção a elas. E eu digo isso por quê? Porque não são raras as famílias que nós vemos idosos sendo colocados em asilos, filhos que estão se livrando de seus pais, muitas vezes por negligência paterna mesmo, de não dedicar atenção. Por isso não são vistos como importantes para seus filhos. Uma vez eu ouvi uma pregação do padre Fábio de Mello, e eu gosto muito da área filosófica, sabe, gente?
E eu tenho um sonho, durante esse espaço-tempo, fazer filosofia. Uns podem achar uma heresia, mas eu não. E o padre Fábio de Mello é um grande filósofo. Todo padre da Igreja Católica tem uma formação filosófica dentro do seu seminário. E eu até passei na PUC esse ano para entrar em filosofia, mas como o curso era matutino, eu não pude, só no noturno. E aí eu acabei não indo. E o padre Fábio de Mello, ele faz uma colocação filosófica muito interessante, onde ele fala no final de sua vida, que tudo que ele espera no final de sua vida é quando chegar naquele momento em que ele não poderá mais interagir com as pessoas, mas ele tem alguém que, naquele momento que ele mais precisa, o coloque no sol e o tire do sol. Aquele momento em que as pessoas o valorizarão, não por aquilo que ele tem, mas pelo que ele é. Porque um dia os seus bens, tudo que você conquistou, vai deixar de ter existência na sua vida, de importância na sua vida. E o que ficará será você. E aí no final de sua vida, e aí ele faz essa seguinte reflexão: eu espero que eu tenha pessoas ao meu lado que me amem incondicionalmente, não pelo que eu tive, ou pelo diploma que eu conquistei, mas pelo que eu era. E que me coloque ao sol no dia da necessidade, me tire até o momento que eu fechar os olhos e voltar a abrir quando ver Cristo Jesus. Sabe, hoje nós precisamos ter esse senso dentro de nós. E para que possamos ter pessoas que se importem realmente conosco. Pessoas que naquele dia, quando perdermos, as coisas perderem significados para nós. Quando carros não forem mais importantes, quando diplomas serem esquecidos. Quando tudo aquilo que ao longo da nossa vida, da nossa curta existência corremos atrás, perderem o sentido. Nesse momento, pelo menos as pessoas com quem nos importamos possam estar ao nosso lado, porque ao longo desse tempo curto que vivemos ao lado delas, demonstramos o quanto amávamos. E naquele momento em que tudo não faz mais sentido, elas possam realmente, como o padre Fábio falou, estar naquele dia nos colocando no sol e nos tirando do sol. Por isso fica a reflexão, irmãos, para nós. Eu termino com o verso de Salomão. Eclesiastes 7, o mesmo texto que nós começamos. E eu quero terminar deixando esse pensamento, esse verso. 7, versículo 9. O coração do sábio está na casa do luto, mas dos insensatos na casa. Por isso, irmãos, não espere o epitáfio. Viva hoje, no presente, intensamente. Amém, Senhor. Ao lado daqueles que você ama. Tempo, qualidade de tempo, com aqueles que te servem. Deus possa abençoá-los ricamente. E que assim como Ele dedicou tempo a nós, tempo, dediquemos mais tempo incondicional, ao ponto de viver 33 anos nesse mundo pecador, sofrendo por amor a você, que assim você também possa dedicar tempo, pouco tempo, àqueles que estão ao seu lado. Amém, Senhor. Deus nos abençoe para tanto. Amém, Pai. Vamos chamar aqui o conjunto mais uma vez, eles vão louvar a Deus. E no final da música nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê tempo para estarmos com aqueles que amamos. Entendeu, filhão? Tempo. Entendeu, filhas? Tempo. Entendeu, filhas? Tempo. Tá muito perto. Se longe. Melhor. Vai estragar a filmagem das pregações.